Olá, tudo bem? Bom, ontem eu postei um texto no meu Facebook, no meu Instagram, falando sobre gozar, falando sobre sexo. E eu fiz um adendo nesse texto que falava sobre as pessoas, elas se dedicam tanto ao outro que acabam esquecendo de si, do próprio prazer, e que o sexo é energia vital. E que na filosofia tântrica, né, trazida pelo taoísmo, pelo hinduísmo, a gente estuda isso como uma fonte de criatividade, uma fonte de saúde, e que o sexo deve ser sagrado. O sexo deve ser uma conexão entre duas almas com muito respeito, né? Que fazer por fazer, a gente desprende a energia ao invés de repor a nossa energia vital. Então a gente deve escolher muito bem os nossos parceiros. E eu falava que as pessoas que sofreram abuso em algum momento da vida, na infância, na adolescência, elas trazem muitos tabus, elas trazem muitos bloqueios com relação ao sexo, acabam vendo isso como uma coisa feia e suja. Então eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp de mulheres que sofreram abuso e algumas clientes minhas já de terapia pedindo para que eu gravasse os vídeos, para que eu me dedicasse a esse tema. E eu pensei bastante, porque é um tema bem delicado, mas é um tema que eu pego muito aqui nas terapias. Parece uma coisa anormal, mas é uma coisa, infelizmente, muito comum, que talvez a grande maioria das mulheres tenham passado por isso em algum momento da vida. Então hoje eu vou começar essa série de vídeos para falar para vocês um pouquinho sobre isso na visão terapêutica, na visão da constelação familiar e como que a gente pode resolver isso, né? Porque somos uma grande rede de mulheres que em algum momento da vida já sofreram abuso ou assédio sexual no trabalho, enfim. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês não estão sozinhas e que vocês devem procurar ajuda, que vocês devem desmistificar esse tema e devem encarar o sexo com uma energia vital, né? E para isso que tem várias ferramentas que trabalham esse tema. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês também é que não tenham vergonha de falar. Tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós adoece. Tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós, sem poder falar, sem poder expressar, acaba virando um bloqueio em algum dos nossos chakras, em algum dos nossos centros de poder. Em geral, no nosso chakra umbilical, que é o chakra sexual criativo. E isso vai acarretar em algumas doenças ginecológicas, algumas doenças no sistema reprodutor, endometriose, né, dificuldades para engravidar, dor ao fazer sexo, infecções de urina recorrentes, candidíase, aquele corrimento com aquela coceira vaginal. E dentro do sagrado feminino a gente estuda que é possível a gente limpar esse campo energético, esse campo espiritual, esse campo emocional, para que tenhamos uma maior qualidade de vida. Eu já peguei mulheres que sentem dor, não só ao ter relação, mas dor no corpo todo, porque é uma maneira dela expressar a fuga da figura homem, da figura masculina. Outras mulheres acabam engordando muito para que os homens não olhem para ela com desejo, para que os homens não tenham vontade de tê-las. E essas mulheres acabam, então, bloqueando o caminho dos relacionamentos, acabam não conseguindo ter um relacionamento com ninguém, porque inconscientemente essa dor é tão mais forte que elas têm medo da figura homem. Outras mulheres acabam desvirtuando a sexualidade delas, ou fazendo sexo com todo mundo sem se apegar emocionalmente a ninguém, porque a figura homem vai fazer mal para ela naquela sinapse neural que foi formada no momento do trauma, do abuso sexual, ou elas acabam se tornando lésbicas, né? Acabam sendo homossexuais, porque elas acreditam inconscientemente que somente a figura feminina vai protegê-las. Muitas mulheres não contam o abuso para os seus pais ou para alguém próximo na época que acontece, por medo de não acreditarem nelas. E isso gera uma impotência, gera um distúrbio no feminino, né? E
Então é uma questão que precisamos expor de forma terapêutica, lógica. Ninguém vai sair por aí contando uma situação desagradável dessa para ninguém, mas precisamos expor para poder liberar esse trauma e poder buscar ajuda. Então, o que eu falo para vocês sofreu abuso? Busca ajuda. Existem várias maneiras de tratar isso. E eu vou falando aos pouquinhos aqui para vocês. Tá bom? Espero que eu tenha realmente contribuído para tantas outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, porque pode atingir mais mulheres que estão precisando de ajuda. Beijo no coração. Namastê.